Filho do milionário vê menino de rua e grita: "É meu irmão!" O que o pai faz choca a todos. Mas o que vem depois escancara segredos enterrados, desfaz certezas e desencadeia uma verdade que ninguém estava pronto para enfrentar. Se inscreva em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta e deixe o seu curtir no vídeo para continuar assistindo. O farol piscava laranja quando Lucas se aproximou da janela do carro com uma caixa improvisada de papelão cheia de balas coloridas. Seu rosto estava sujo de fuligem e os olhos, ainda que pequenos, sabiam exatamente onde mirar para causar pena ou desconforto. Ele nem precisava falar. O silêncio e os pés descalços já gritavam por ele. Dentro do SUV preto com vidros escuros, Miguel, de 10 anos, mexia no celular sem prestar atenção. Mas quando ergueu os olhos e viu aquele rosto do lado de fora, algo em seu corpo travou. "Pai", Miguel sussurrou, virando-se lentamente para o banco da frente. "Pai, olha para cá." Ricardo Bastos, empresário conhecido nacionalmente, estava ao telefone com seu assessor jurídico, discutindo cláusulas de um novo contrato. Ele sequer ouviu. "Pai, olha!" O grito cortou o ar abafado do carro como um soco. Ricardo finalmente virou o rosto, irritado, mas quando olhou para onde Miguel apontava, sua expressão congelou. O menino do lado de fora segurava um pacote de balas e olhava fixamente para dentro do carro. Era como olhar para uma versão mais jovem de Miguel, mas com olhos endurecidos pela rua. "É meu irmão", Miguel murmurou, baixo, certo. Ricardo abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Antes que qualquer reação pudesse vir, um apito estridente rasgou o ar. Um guarda de trânsito se aproximou. Vamos andando!" gritou o homem, empurrando Lucas com o cacetete. "Já falei para não ficar aqui, moleque!" Lucas tropeçou, caiu no asfalto quente, espalhando as balas pelo chão. O semáforo abriu. Os carros começaram a buzinar. Ricardo ligou o motor. Miguel gritou de novo. "Pai, para! Ele caiu! Pai, ele é meu irmão!" Mas o carro já se movia. O retrovisor mostrou Lucas deitado, juntando as balas com mãos trêmulas, enquanto o cachorro de rua se aproximava e lambia seu rosto, tentando consolá-lo. Miguel chorava em silêncio. Ricardo não disse nada. O carro seguiu. 30 minutos depois, Ricardo estava de pé em sua sala de estar, o telefone ainda pendurado na mão. O som de Miguel chorando trancado no quarto ecoava pelos corredores silenciosos da cobertura luxuosa. Mas Ricardo só via o rosto daquele menino, os olhos, a boca, o formato do nariz. Ele tropeçou até o bar, serviu-se de uísque e encarou o próprio reflexo no espelho. De repente, uma imagem antiga invadiu sua mente. Mariana, a assistente que ele demitiu anos atrás, grávida. Mentira, ele sussurrou para si mesmo. Ela teria dito, mas ela não disse. Só saiu sem olhar para trás. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Lucas lambia o próprio machucado no joelho, enquanto seu cachorro, Trovão, se deitava a seu lado. Eles estavam debaixo de uma marquise, onde o vento soprava o cheiro de gordura de um restaurante próximo. Na sua mão, um papel dobrado, quase uma carta. Ele começou a escrever com um toco de lápis. "Hoje vi um homem. Ele parecia comigo, mas estava limpo, bonito, com um filho bonito ao lado. Será que era você, pai? Ou só mais um fantasma?" Lucas guardou o papel dobrado dentro de uma caixa de sapatos escondida sob o bueiro. Era a 12ª carta que escrevia. Nenhuma foi entregue. Mas essa doeu mais. No dia seguinte, Ricardo revisou sua agenda, mas não conseguia se concentrar. Ligou para sua assistente. "Marina, localize os registros de RH da empresa de 5 anos atrás. Procure uma funcionária chamada Mariana Alves, a que trabalhava no setor de atendimento. Preciso de tudo." Silêncio do outro lado. "Mas, senhor, essa foi a funcionária que..." Marina hesitou. "Aqui entrou com processo trabalhista e depois sumiu. Morreu, lembra?" Ricardo largou o telefone.
Uma vertigem percorreu seu corpo. Morta? Miguel estava certo então. A imagem do menino no asfalto voltou como um pesadelo em alta definição. O empurrão do guarda, as balas no chão, o cachorro. Ele se afundou no sofá, sentindo o peso de algo maior do que ele poderia controlar. Ficou ali em silêncio. Só o som da cidade lá fora preenchia o vazio que começava a crescer dentro dele. O sol começava a se esconder por trás dos prédios tortos, quando Lucas cruzou a avenida correndo, com o resto das balas amarradas no elástico da cintura. O calor do asfalto ainda queimava os pés descalços, mas ele nem ligava. A calçada da Rua 15 o esperava, do mesmo jeito que todos os dias. Meio quebrada, meio esquecida, com cheiro de óleo e promessas que ninguém cumpriria. No vão entre a banca de jornal abandonada e a parede lateral de um mercadinho, ele abaixou, afastou o tapume de zinco com cuidado e puxou a grelha do bueiro com as mãos já marcadas de sujeira. Ali, entre pedaços de jornal velho e um fundo seco de concreto, estava o que Lucas mais protegia no mundo: uma caixa de sapatos envolta num saco plástico amarelado. Trovão apareceu como um vulto maltratado. Era um vira-lata de pelos escuros, cicatrizes no focinho e um rabo que balançava com desconfiança. Ele já seguia Lucas há dias, sempre à distância, mas agora se aproximava, como se soubesse que aquele lugar era um santuário. Lucas abriu a caixa com os dedos trêmulos de quem guarda mais do que papéis. Ele guardava memórias que ninguém mais queria lembrar. Lá dentro, 12 cartas, todas escritas à mão com tocos de lápis, algumas rasgadas, outras sujas, uma até manchada de sangue seco. Ele puxou uma qualquer, datada de 2 meses atrás. Pai, hoje fui empurrado por um homem porque tentei vender uma bala perto da banca. Ele disse que eu era lixo. Queria te perguntar se você também acha isso. Se você me visse agora, será que teria vergonha? Lucas não leu até o fim. Guardou de volta, rápido, como se o papel queimasse. Trovão deitou ao seu lado e lambeu o chão. Lucas passou a mão na cabeça do cachorro e sussurrou: "Você tá sempre por perto, né? Tá me seguindo por quê?" O cachorro rosnou baixinho e fechou os olhos. Era a resposta mais sincera que Lucas teria. Horas depois, já noite fechada, Lucas se encolheu no papelão coberto com um lençol rasgado. O movimento da cidade continuava, mas ali era um ponto cego. Ninguém via, ninguém ouvia. Trovão se ajeitou aos pés do menino. Então, como fazia quase todas as noites, Lucas puxou o lápis e começou uma nova carta. Pai, hoje eu achei que tinha te visto. Num carro grande, bonito. Um menino gritou. Acho que falou algo sobre mim. Mas o carro foi embora e eu fiquei. Sempre fico. Você foi mesmo? Você me viu? Ele dobrou a folha, colocou junto das outras e fechou a caixa. Enterrou de novo no bueiro, com o mesmo cuidado de sempre. Como quem planta algo que talvez um dia cresça. O vento soprou forte naquela madrugada. Um barulho de sirene rasgou a noite, seguido por gritos. Lucas acordou com um pulo e puxou o Trovão para perto. 2 homens corriam pela avenida carregando sacolas. Um terceiro gritava atrás deles. Depois, silêncio. Bem-vindo à cidade, murmurou Lucas, tentando voltar a dormir. Mas o sono fugia, como sempre fugia. Em sua mente, Mariana voltava. A voz doce, os cabelos longos, os olhos cansados. A lembrança vinha como um filme sujo, sem nitidez. Mas sempre voltava à mesma cena. Ela tossindo, muito magra, sentada no colchão da pensão onde moraram os últimos meses. Lu, você precisa prometer uma coisa. Ele, com 6 anos, segurava sua mão pequena e fria. Você vai crescer forte. Vai perdoar o mundo, mesmo quando ele parecer que te odeia. E se um dia encontrar seu pai, pergunta por quê. Só isso. Não odeia ele, não. Só pergunta por quê. Ele não respondeu. Só chorou. Na manhã seguinte, ela já não falava mais. Um dia depois, também não respirava. Quando o dia amanheceu, Lucas saiu para circular. Sabia que quanto mais cedo começasse a vender, mais chances tinha de comer alguma coisa.
Passou pela feira, pelas portas das padarias, pela saída do terminal. A cada não ou sai daqui, menino, o estômago roncava mais alto. Na hora do almoço, parou num beco onde um rapaz do boteco da esquina costumava deixar restos de marmita. Trovão já estava lá, esperando. Ao vê-lo, abanou o rabo com força. "Você chegou antes, hein, espertão?" Dividiram arroz com feijão frio e um pedaço de ovo duro. Foi uma das melhores refeições da semana. Enquanto comiam, Lucas olhou em volta. Viu um casal entrando em um carro novo. O homem segurava a mão da filha, que ria e mostrava um desenho. Uma pontada atravessou o peito. Pegou mais uma vez seu toco de lápis e um papel que guardava na cintura. Encostado no muro, escreveu mais uma carta. "Pai, você já segurou minha mão alguma vez? Eu não lembro. Às vezes acho que sonhei você. Mas hoje, vendo aquele pai com a filha, doeu. Porque eu queria que fosse a gente, e não foi." Dobrou, guardou no bolso. De volta à calçada no fim da tarde, Lucas se abaixou no bueiro, como sempre. Colocou a nova carta com as demais. A caixa estava ficando cheia, talvez precisasse de outra em breve, mas essa, a primeira, tinha valor. Era a caixa que ele fez com a mãe, na pensão, antes dela adoecer. Ela disse que um dia ele entenderia por que palavras escritas eram mais fortes que faladas. Na época, ele achou estranho. Hoje, achava que ela só queria que ele tivesse com quem conversar. Trovão se deitou e olhou para o céu. Lucas o imitou. As nuvens formavam desenhos estranhos. Um parecia um avião, outro um rosto. Por um segundo, Lucas achou ver a silhueta da mãe, mas piscou e sumiu. "Tá vendo aí, mãe? Ainda tô tentando." O cachorro soltou um latido breve. Lucas sorriu. "E ele ainda tá aqui comigo." Naquela noite dormiram colados. No frio da cidade, sob a marquise rachada, entre barulhos de motor e passos apressados, Lucas sonhou com uma casa de janelas azuis. Era uma lembrança ou invenção? Nem ele sabia mais. Mas ali, naquela calçada, guardado por um cachorro machucado e uma caixa enterrada no bueiro, havia um menino esperando por uma resposta que talvez nunca viesse. O café esfriava na xícara, intocado. Ricardo Bastos permanecia diante do notebook, imóvel, como se a resposta para tudo o que sentia estivesse escondida em algum canto da tela. Desde o momento em que o SUV cruzara o semáforo e deixara aquele menino no chão, algo dentro dele havia se deslocado. Não era só remorso, era uma desconfiança, uma sensação incômoda, quase física, de que havia algo ali que ele deveria saber e havia ignorado. Do outro lado da casa, o silêncio de Miguel era uma acusação muda. O garoto passara o dia trancado no quarto, sem responder às batidas na porta, sem descer para o jantar. Ricardo, acostumado a contornar crises públicas e decisões empresariais com frieza de cirurgião, agora se sentia paralisado. Pela primeira vez em muitos anos, não sabia o que fazer. Digitou devagar no campo de busca dos arquivos da empresa. Funcionários antigos, setor de atendimento, 2018. A lista apareceu. Nomes familiares, datas, cargos. Mas um em particular fez o estômago de Ricardo revirar. Mariana Alves. Ele clicou. Último registro. 15 de outubro de 2018. Desligada sem justa causa. Nenhuma anotação detalhada no histórico, nenhuma recomendação, nenhum comentário pessoal. Ricardo estreitou os olhos. Mariana? Ele lembrava dela vagamente. Jovem, eficiente, sempre discreta. Mas por que fora desligada? Chamou Marina, sua assistente de confiança, por videochamada. "Você lembra da Mariana Alves, do atendimento?" Isso foi há uns 7 anos. Marina pensou por um segundo. "Lembro vagamente. Teve uma confusão com a supervisora, se não me engano. A demissão foi meio rápida. Tudo foi meio abafado. Quero tudo sobre ela. Ficha completa, avaliações, e-mails, mensagens internas. Se tiver atas de reunião ou anotações, me manda também."
Certo. Posso perguntar por quê? Não. O tom seco dispensava explicações. 2 horas depois, Marina enviou a pasta digital com os arquivos resgatados do servidor antigo. Ricardo a abriu com a atenção de quem lê o próprio passado em papel. Lá estava. Mariana Alves, 27 anos na época da demissão. Solteira, sem familiares listados. Morava sozinha em uma vila na Zona Leste. Era elogiada por colegas e registrava entrada no ponto 5 minutos antes do horário em mais de 90% dos dias. E então, o e-mail. Assunto: pedido de reunião urgente. Senhor Ricardo, sei que talvez esteja sendo inadequada, mas preciso de uma conversa direta. O que tenho a dizer não cabe em relatórios. Estou grávida. Preciso manter esse emprego. Por favor, só me ouça. Eu confio que o senhor é justo. Data 11 de outubro de 2018. Ricardo leu e releu. Grávida. Ele clicou na aba de saída de e-mails. Não havia resposta. Nada enviado. Nenhuma anotação de retorno. Seguiu para o arquivo interno de RH. Havia apenas um memorando padronizado. Demissão autorizada pelo gerente de setor, Mariana Alves. Motivo não especificado. Ricardo esfregou o rosto com as 2 mãos. Por que não lembrava disso? Na manhã seguinte, entrou discretamente na sede da empresa. Não passou pela recepção. Subiu direto ao setor de arquivos físicos. Pouca gente sabia que ele mantinha cópias impressas dos desligamentos por protocolo pessoal. Na gaveta de outubro de 2018, encontrou a pasta marrom com o nome dela. Dentro, além do contrato e do termo de desligamento, havia uma folha solta, escrita à mão pela supervisora. Aluna de comportamento estranho nas últimas semanas. Demora no retorno do almoço. Reclamou de cansaço constante. Há rumores de gravidez. Atitudes defensivas. Solicito advertência ou desligamento. Ricardo ficou imóvel por alguns segundos. Depois, leu de novo. Rumores de gravidez. Um aperto começou a crescer em seu peito. Voltou à mesa, pegou o celular e pesquisou. Mariana Alves, falecimento, São Paulo. Apareceram menções em redes sociais antigas, fóruns locais, comentários esparsos. Uma postagem em um blog comunitário dizia: Mariana Alves faleceu no início de 2020. Deixou um menino pequeno, estava sem trabalho há meses, lutou como pôde. Outra, ainda mais direta: era uma boa moça, morreu sozinha. O menino ficou com vizinhos por um tempo. Depois ninguém soube mais dele. Ricardo abaixou o celular lentamente. O som ambiente do escritório parecia distante, como se estivesse embaixo d'água. Ele levantou, caminhou até a janela e ficou olhando a cidade. Lá embaixo, milhares de pessoas cruzavam ruas, pegavam ônibus, vendiam coisas nos faróis. Uma dessas pessoas era o menino que ele tinha visto no chão, agarrado a um cachorro sarnento. Um menino com o mesmo queixo de Miguel, os mesmos olhos estreitos, a mesma idade que o filho que ele não sabia que talvez tivesse. Naquela noite, Miguel apareceu na sala, de pijama, com os olhos ainda inchados. Pai? Ricardo desligou o notebook. Sim, aquele menino. Você acha que ele ainda está lá? Na rua? Ricardo não respondeu. Apenas fez que sim com a cabeça, devagar. Miguel o olhou com algo entre esperança e medo. E se ele for meu irmão mesmo? Ricardo engoliu em seco. A gente vai descobrir. Mais tarde, sozinho, ele reabriu o e-mail de Mariana e leu uma última vez. Só me ouça, mas não ouvira. E agora, a única voz que talvez pudesse explicar o que ele fez, ou deixou de fazer, pertencia a um menino de 8 anos, abandonado em algum canto esquecido da cidade. O sol ainda nem havia nascido quando Lucas sentiu o bafo quente do escapamento no rosto. Estava encolhido sob a marquise de um antigo banco, com trovão deitado sobre seus pés. O movimento da cidade começava devagar. Carros rasgando o silêncio, buzinas solitárias, cheiro de diesel e pão assando ao longe. Ele espreguiçou-se devagar
empurrou o cachorro para o lado e espiou a rua. Havia um número incomum de viaturas logo à frente. 2 motos da Guarda Municipal, um carro da PM e uma Kombi branca com o logo da prefeitura estampado em azul. Secretaria de Assistência Social. Era dia de operação. Lucas prendeu a respiração e puxou seu saco de balas. Sabia o que estava por vir. "Ei, menino!" gritou uma voz. Ele se levantou em um salto. Trovão rosnou baixo. Um agente de boné laranja e prancheta em mãos se aproximava. Ao lado, uma mulher com colete do conselho tutelar. "Qual seu nome? Cadê seus responsáveis?" A mulher perguntou, ajoelhando-se para ficar na altura dele. "Tô vendendo bala. Não fiz nada", respondeu com os olhos firmes. "Quantos anos você tem?" 8. A mulher suspirou, fez um gesto para os colegas. "A gente já recebeu denúncia de que esse menino dorme aqui perto. Ele está sozinho e tem histórico. Já foi avistado na feira da Rua 15, nos arredores do terminal e perto da linha do trem. Sempre sem adulto." Lucas sentiu as mãos suarem. "Eu tô bem. Tenho onde ficar. Tô com meu cachorro." "E onde é esse onde ficar?" "Silêncio. Vamos ter que levá-lo. Ele vai ser acolhido temporariamente. Medida de proteção. Não é prisão, garoto. É para te ajudar." Lucas tentou correr, mas Trovão latiu, assustado, e 2 agentes se aproximaram. "Calma, menino. Vai ser rapidinho. Você só precisa ir com a gente. Vai tomar banho, comer direito, e o cachorro pode ir junto por hoje." Horas depois, Lucas encarava a parede branca do quarto de acolhimento. Era um abrigo municipal, com nome de Flor e cheiro de desinfetante. O quarto coletivo tinha 6 beliches, paredes descascadas e uma janela com grades. Trovão estava deitado ao lado da cama, inquieto. O funcionário que o acolheu disse que ele podia ficar com o cachorro por enquanto, mas só se o bicho não causasse confusão. Lucas não respondeu, só assentiu. À tarde, uma mulher de cabelos presos e jaleco entrou com uma prancheta. "Lucas, né? Oi, eu sou a Patrícia, psicóloga aqui do abrigo. Queria conversar um pouco com você, pode ser?" Ele apenas olhou para ela, calado. "Você lembra de algum número de telefone? Alguém da família? Tia, avó, primo?" Lucas fez que não com a cabeça. "E o nome da sua mãe?" "Mariana." Ela anotou. "E seu pai?" "Não tenho pai." "Entendi." Mas ela sabia que aquela frase não era uma resposta. Era uma defesa. No mesmo dia, do outro lado da cidade, Ricardo tomava café em silêncio. O jornal aberto sobre a mesa trazia uma matéria sobre mobilizações urbanas para retirar menores das ruas do centro. Na foto, uma Kombi branca. O mesmo tipo que ele vira tantas vezes nas ruas, sem jamais prestar atenção. Ele levantou, vestiu um moletom cinza, colocou um boné baixo e saiu sem avisar ninguém. No abrigo, a coordenadora ficou surpresa ao ver o homem alto, discreto, pedindo para doar itens de higiene e brinquedos. "Temos alguns meninos com idades variadas. Se quiser conhecer o espaço, podemos mostrar as alas." "Gostaria sim", Ricardo respondeu. "Talvez possa ajudar de outras formas depois." Ele caminhava devagar pelos corredores. E então, sem aviso, parou. Ali, encolhido na ponta de um colchão, acariciando o cachorro, estava Lucas, o mesmo menino do farol, o mesmo olhar duro, o mesmo silêncio incômodo. Ricardo desviou o rosto e disfarçou o tremor na respiração. "Esse é o novo, né?" ele perguntou, apontando sutilmente. "Sim, o Lucas. Chegou hoje cedo. Estava sozinho há meses. Já foi visto pela equipe de rua diversas vezes. A mãe faleceu. Não sabemos mais nada. Ele não fala muito, mas escreve. Tem uma caixa de cartas que ninguém lê. Esconde com cuidado." A coordenadora sorriu, com pena. "Menino esperto." Ricardo apenas assentiu. A garganta apertava, mas manteve o disfarce. "Se eu quiser continuar ajudando, trazendo coisas, eu posso voltar?" "Claro. Vai ser bem-vindo. Temos carência de tudo."
Ele agradeceu e saiu antes que o controle escapasse. Em casa, Miguel estava esperando. Onde você foi? Resolver uma coisa. Você viu ele? Ricardo não respondeu de imediato. Sim. Miguel se aproximou. Ele tá bem? Tá seguro. Tá num abrigo bom, com comida, cama, gente olhando por ele. Miguel apertou os olhos. Eu quero ver ele. Ricardo suspirou. Não sei se é uma boa ideia. Ainda é cedo. Você tem medo que eu veja o que você não quer ver? A voz do filho foi como um tapa. Antes que pudesse responder, a esposa entrou na sala. Ver quem? Silêncio. Ricardo. Ele olhou para ela. Sabia que aquela conversa era inevitável. O menino que Miguel viu. A gente o encontrou. Como assim encontrou? Ele está num abrigo. Foi levado hoje de manhã. Eu fui até lá. Disfarçado. Disfarçado? Meu Deus, Ricardo, o que você está fazendo? Tentando entender. Tentando saber se o que eu vi é real. Ela bufou, se afastando. E está se envolvendo com isso por quê? Porque simplesmente não deixa pra lá. Tem 1000 crianças na rua. Não é sua responsabilidade. Ricardo ficou calado. Miguel se levantou e disse, baixo, é sim. A mãe olhou de um para outro. Percebeu que aquela conversa não ia terminar como queria. Se esse garoto for o que você está pensando, e você acha mesmo que pode trazê-lo para dentro da nossa casa, como se fosse um cachorro perdido... Ninguém falou em trazer ninguém ainda, Ricardo disse. Mas até ele duvidava da própria voz. Naquela noite, Miguel escreveu um bilhete e deixou na porta do quarto do pai. Se você não fizer nada, eu vou. Não vou deixar ele ser esquecido de novo. Porque ele é meu irmão. Eu sei. Ricardo segurou o papel por minutos. Depois, olhou pela janela. O céu estava limpo, mas dentro dele tudo parecia turvo. No abrigo, Lucas também não dormia. Trovão respirava pesado ao seu lado e, sob o travesseiro, uma carta nova. Pai, hoje me levaram. Eu não quis, mas não adiantou. Disseram que era para me ajudar. Ajudar a esquecer, a esconder. Você me viu, mesmo assim foi embora. Eu vi você também. E não sei o que dói mais. Ser invisível ou ser reconhecido e ainda assim ser deixado para trás. O segundo dia no abrigo começou com barulho. Não de carros ou sirenes, mas de vozes, risos altos, discussões sobre futebol, uma televisão velha ligada num canal infantil. Para Lucas, tudo era estranho. O cheiro do sabão nos lençóis, a luz branca demais da sala de refeições, a presença constante de adultos olhando demais e dizendo muito pouco. Ele manteve-se calado, sentado à beira da cama com o Trovão deitado aos seus pés. Observava tudo. 2 garotos jogavam dominó sobre uma tábua improvisada. Um terceiro mexia no armário coletivo em busca de uma camiseta limpa. Havia uma regra silenciosa ali. Quem falava demais, perdia mais rápido. Quando um dos meninos passou por ele e olhou para o canto onde a caixa de sapatos estava escondida sob o colchão, Lucas endureceu o corpo. Esperou. E aí, o que tem aí, hein? Perguntou o garoto chamado Léo com um sorriso torto. Devia ter uns 10 anos, magro e com o cabelo raspado. Lucas ficou em silêncio. Tá escondendo o quê, hein? Dinheiro? Celular? Não é da sua conta. Léo riu. E olha o valentão. Na manhã seguinte, enquanto todos estavam no pátio, Lucas voltou para o dormitório e puxou a caixa debaixo da cama. Contou as cartas. Uma faltava. O estômago revirou. Olhou ao redor e viu Léo no canto, com um papel na mão, rindo. Pai, hoje eu vi um homem num carro bonito. Léo começou a ler alto, zombando. Que é isso? Tá escrevendo para novela? Lucas voou em cima dele como um raio. Os 2 caíram no chão, socos trocados, gritos. Outros meninos correram, alguns riram, outros tentaram apartar. Foi preciso um funcionário entrar para separá-los. Lucas estava com o lábio cortado. Léo com o nariz sangrando. A caixa de cartas jazia aberta no chão, as folhas espalhadas. Trovão rosnava baixo no canto da sala, sem saber se atacava ou se protegia.
O que está acontecendo aqui? Perguntou uma voz firme. Era uma mulher de cabelos soltos, blazer marrom e olhos que não piscavam. Ela entrou como quem já conhecia aquele tipo de confusão. Eu sou Camila, psicóloga do abrigo. Quem começou? Léo apontou. Ele me bateu de graça. Lucas, ainda respirando com dificuldade, respondeu. Ele roubou minhas cartas. Camila olhou para o chão. Pegou uma das folhas, leu em silêncio por um segundo e depois guardou num envelope. Vamos conversar, Lucas. Agora. Na sala da psicóloga, o ar era mais calmo. Um mural com desenhos infantis, uma estante de livros e uma jarra de suco sobre a mesa. Lucas sentou-se, desconfiado. Trovão ficou deitado ao lado da porta, alerta. Você escreve há quanto tempo? Não sei. São cartas para seu pai? Não tenho pai. Camila sorriu de leve, como quem entende que respostas são apenas barreiras. Posso ler uma delas? Lucas hesitou. Depois, fez que sim com a cabeça. Ela pegou a primeira carta do envelope. Pai, hoje eu vi um homem. Leu em silêncio. Fechou os olhos por um momento. Depois perguntou. Você quer que ele leia essas cartas um dia? Quero que ele saiba. Nem que seja só isso. Camila olhou para ele com atenção. Lucas, ninguém tem o direito de mexer no que é seu. Vamos guardar essas cartas com segurança, tudo bem? Ele assentiu. Mas também queria que você me ajudasse a entender você. Não precisa falar agora, mas aos poucos. Pode ser? Lucas não respondeu, mas ficou. No final da tarde, Ricardo chegou ao abrigo com 2 caixas de brinquedos e livros. Estava de boné e máscara, como na visita anterior. Entregou tudo à coordenadora e pediu para ver as instalações de novo. Ela o levou até a ala dos dormitórios. Lá, pela janela do corredor, ele viu Camila sentada em uma mesa, conversando com Lucas. O menino ainda estava com um curativo no lábio. Mas falava. Pouco, mas falava. Ele teve um episódio hoje, disse a coordenadora. Entrou em conflito com outro menino, mas Camila está conseguindo quebrar a casca. Aos poucos. Ricardo permaneceu imóvel, observando. Você quer conhecê-lo pessoalmente? Ela perguntou. Ele negou com a cabeça. Ainda não, mas quero continuar vindo. Posso? Claro. Sua ajuda está sendo importante. Ricardo agradeceu, mas não explicou por quê. À noite, Camila levou Lucas até a sala de leitura. Sentaram-se em almofadas no chão. Eu não gosto de brigar, ele disse, do nada. Eu sei, mas às vezes a gente só sabe se defender do jeito que aprendeu. Lucas abaixou os olhos. Camila estendeu um caderno novo. Pode usar esse para continuar escrevendo se quiser. Quando quiser me mostrar, eu leio. Se não quiser, tudo bem também. Lucas pegou o caderno como quem recebe algo precioso. E o cachorro? Pode continuar com você. Ele parece cuidar bem de você. Ele é o único que sempre ficou. Camila sorriu, mas os olhos estavam úmidos. No dia seguinte, na cobertura da família Bastos, Miguel estava à mesa do café. A mãe lia uma revista. Ricardo lia e relia o mesmo parágrafo de um jornal. Ele está bem? Miguel perguntou. Ricardo assentiu. Eu posso ir lá? A mãe largou a revista. Miguel, já falamos sobre isso. Você está se envolvendo demais. É perigoso. Não é seu problema. Ele é meu irmão. Você não tem certeza disso, mas eu sinto. Ela olhou para Ricardo. Você vai mesmo deixar isso acontecer? Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos. Ele tem o direito de saber. No abrigo, Lucas escrevia mais uma carta. Pai, hoje briguei por você, porque você é meu segredo e porque ninguém pode rir de um segredo que dói. Mas também conheci uma mulher que escutou. Não sei se ela acredita, mas ela escutou. Foi a primeira vez em muito tempo que alguém não tentou me calar. Ele fechou o caderno. Trovão deitou a cabeça sobre o pé dele. O mundo ainda era duro, mas agora havia brechas. A caixa de sapatos estava embaixo do colchão, como sempre. Mas, naquela tarde abafada, Lucas decidiu reorganizar o conteúdo.
Sentou-se no chão da sala de leitura, afastado das outras crianças, com Trovão deitado aos seus pés. Separou as cartas mais antigas, as mais recentes e as que não conseguia terminar. Foi quando a foto caiu no chão. Era pequena, meio desbotada. Um recorte com bordas irregulares, como se tivesse sido arrancado de um porta-retrato ou cortado às pressas. 2 adultos sorriam para a câmera. Uma mulher jovem de vestido simples, Mariana, e ao lado dela, um homem elegante de terno claro, cabelo penteado para trás, mais novo, mas inconfundível. Ricardo Bastos. Lucas pegou a imagem com cuidado. Não lembrava exatamente de como ela chegara até ele. Provavelmente estava entre os pertences da mãe, no fundo da sacola de lona que ela chamava de Caixa da Verdade. Depois da morte dela, ele guardou tudo junto. Roupas, documentos, cartas e aquela foto. Camila entrou na sala pouco depois. Trazia 2 livros e um pacote de biscoitos. Quando viu Lucas com a foto na mão, parou. "Posso ver?" Ele hesitou. Depois estendeu a imagem. Ela pegou com cuidado. Por alguns segundos não disse nada. Apenas olhou fixamente para o homem ao lado de Mariana. "Você sabe quem é esse? É minha mãe. O homem, eu vi ele num carro." Camila sentou-se lentamente ao lado do garoto. Trovão levantou a cabeça, atento. "Esse homem é muito conhecido. Trabalha com empresas grandes. Eu já o vi em eventos. Ele se chama Ricardo Bastos." Lucas apenas assentiu. "Você lembra da sua mãe falando sobre ele?" "Não, mas ela chorava às vezes quando mexia nas coisas antigas." Camila segurou a foto mais um pouco. Depois, devolveu ao menino. "Pode guardar. A foto é sua. Mas se você permitir, gostaria de conversar com alguém sobre isso. Alguém que talvez possa nos ajudar a entender melhor." Lucas franziu a testa. "Você vai contar para ele?" "Ainda não. Só quero saber se ele sabe de você." "E se ele não quiser saber?" Camila pensou antes de responder. "Então será a escolha dele, mas você tem o direito de ser visto e lembrado." No final daquele dia, Camila pediu para falar com a coordenadora. "Preciso de 15 minutos com o senhor Ricardo Bastos. Em particular, o quanto antes." A coordenadora a olhou com surpresa. "Achei que ele vinha aqui só como doador." "Não é só isso. Tenho uma suspeita. E a criança tem o direito de saber quem é." 3 dias depois, Camila entrou no café onde Ricardo esperava. Estava sentado no fundo do salão, com os óculos de leitura apoiados sobre os documentos. Quando ela chegou, levantou-se com educação. "Doutora Camila." "Ricardo." Sentaram-se. Ela abriu a bolsa, tirou um envelope e colocou sobre a mesa. "Encontrei isto entre os pertences de Lucas." Ele hesitou antes de abrir. Ao ver a foto, parou. Os olhos se estreitaram, os ombros endureceram. "Isso não é possível." "Mas é." Ricardo passou a mão pelo rosto. "Essa foto foi tirada na confraternização da empresa. Mariana, ela me pediu uma foto no final do evento. Eu não lembrava disso." Camila manteve o olhar fixo. "E ela estava grávida. Ela não me disse, nunca. Só foi embora. Entrou com um processo. Depois, silêncio. E agora, essa criança está no seu campo de visão, num abrigo, com uma caixa de cartas onde todas são endereçadas a um pai que nunca respondeu." Ricardo apertou os olhos. "Eu nunca soube. Mas agora sabe." Silêncio. "Ricardo, o que pretende fazer?" Ele balançou a cabeça indeciso. "Eu não posso simplesmente aparecer. E se não for? E se for um erro? Eu sou uma figura pública, um passo em falso e uma criança continua sem pai." As palavras vieram secas, diretas. "Ele já reconheceu você," Camila disse. "Não, com certeza. Mas ele viu e sentiu e guardou essa foto por anos. Isso é mais do que pista. É um pedido." Ricardo respirou fundo. "Preciso de tempo. Tempo é o que ele não tem. Ele está com medo. Desconfia de todos, até de mim. E se não for meu filho? Então será só mais uma dor não resolvida. Mas e se for? Vai deixar ele passar por mais um abandono?" Ricardo não respondeu. Naquela noite, de volta ao apartamento,
Ele ficou horas sentado no escritório. Revirou arquivos antigos, leu e-mails da época, viu novamente a planilha de desligamentos. Lá estava o nome dela, Mariana Alves, e a data da saída, 15 de outubro de 2018. Miguel dormia. A esposa estava no quarto ao telefone com a mãe. Ricardo abriu uma pasta no computador e arrastou a imagem digitalizada da foto ao centro da tela. Ampliou o sorriso dela, o braço dele apoiado nas costas dela. Como não percebeu? Ou será que percebeu e fingiu não ver? No abrigo, Camila devolveu a foto a Lucas. Ele viu e ele ficou em silêncio, mas não negou, nem fugiu. Lucas abaixou os olhos. Ele vai vir aqui? Ainda não, mas eu vou continuar tentando. Lucas dobrou a foto com cuidado e guardou no fundo do caderno. Quando minha mãe morreu, ela não pediu para eu achar ele. Só disse, um dia ele vai saber. E aí, ele vai decidir. Camila olhou para o menino com a admiração que se tem por alguém que já viveu mais do que deveria. E você, o que decide? Lucas respirou fundo. Eu espero. No dia seguinte, a coordenadora chamou Camila. A imprensa está sondando. Alguém ouviu dizer que um empresário tem frequentado o abrigo. Já estão especulando nome, motivos. Camila apertou os lábios. Isso pode sair do controle. Já está saindo. Ricardo recebeu 3 ligações de jornalistas nas últimas 24 horas. Todas com variações da mesma pergunta. Senhor Bastos, pode confirmar que está envolvido pessoalmente com um caso de adoção no centro da cidade? Ele desligou cada uma delas sem responder. Mas dentro de si, a pressão só crescia. O mundo que ele conhecia estava começando a se mover. E não havia mais espaço para certezas. Apenas para decisões. O envelope estava sobre a mesa, lacrado com um selo discreto do laboratório Genética. Nenhum logotipo chamativo, nenhuma palavra além de confidencial. Ricardo o observava como quem encara um veredito. Do outro lado da cidade, Lucas, em sua cama do abrigo, rabiscava mais uma carta sem saber que parte de sua história já começava a se decifrar no papel de alguém mais. A ideia do exame surgiu da própria Camila, em uma reunião privada com Ricardo, após a pressão da imprensa começar a ferver. Havia rumores em redes sociais. Blogs de fofoca falavam de um executivo misterioso que estaria prestes a adotar uma criança de rua. Nenhum nome era citado, mas todos sabiam quem era o único homem visitando aquele abrigo com frequência incomum. Se você quiser fazer isso, Camila disse, tem que ser agora, antes que se torne um circo. Ricardo não respondeu de imediato. Estava cansado, esvaziado, mas consentiu com um aceno. O processo foi rápido. Um médico de confiança compareceu ao abrigo, alegando estar ali para uma triagem de rotina. Coletou amostras de saliva de Lucas e, discretamente, uma mecha de cabelo da escova de Miguel que Ricardo trouxera escondida numa sacola de papéis recicláveis. A coleta dele próprio foi feita na clínica, às escondidas. Lucas estranhou o procedimento. É exame de saúde? Perguntou desconfiado. É para saber mais sobre você. Pode ajudar a encontrar parentes, respondeu Camila com cuidado. Lucas apenas assentiu. Mas dentro dele, algo começou a se mover. Uma inquietação. Um sussurro de possibilidade. 2 dias depois, Miguel apareceu na sala de estar com uma ideia. Eu posso escrever para ele? Para quem? Perguntou Ricardo sem erguer os olhos do jornal. Pro menino, pro Lucas. Ricardo suspirou. Não sei se é o momento. Mas se ele for meu irmão, eu quero que ele saiba que eu quero ele por perto. Mesmo que você não queira. Ricardo fechou o jornal. Não é isso, Miguel. Eu só não quero te magoar. Já tá magoando. Camila entregou a Lucas um envelope azul. Chegou uma carta para você. Ele arregalou os olhos. Para mim? Abriu com pressa. Dentro, um bilhete escrito com letras grandes. Oi, eu sou Miguel, aquele menino do carro. Eu acho que sou seu irmão. Mas mesmo que não for, eu queria ser seu amigo. Gosto de futebol. Você joga?
Se quiser, posso levar uma bola. Lucas leu 3 vezes. Depois guardou o papel dentro da caixa de cartas, dobrando com um cuidado quase cerimonial. Não respondeu. Mas ficou pensando no nome, Miguel. O resultado chegou 5 dias depois da coleta. Ricardo estava no escritório. A assistente deixou o envelope sobre sua mesa com a expressão contida de quem já intuía tudo. Ele esperou até a sala estar vazia. Pegou uma tesoura. Abriu devagar. 2 páginas, 3 gráficos, um parágrafo de análise. Leu devagar. Compatibilidade genética entre os indivíduos analisados. 99,998%. Resultado positivo. Ricardo deixou o papel escorregar pelas mãos. Lucas era seu filho, biologicamente, legalmente e irrevogavelmente. E agora? Camila recebeu a notícia no mesmo dia. Ricardo ligou, voz seca, direta. É positivo. E agora? Ainda não sei. Ele tem o direito de saber. Mas eu ainda não tenho coragem de contar. Na manhã seguinte, Lucas estava no pátio com trovão. Miguel apareceu acompanhado de Camila. Posso? Perguntou o garoto, segurando uma bola. Lucas fez que sim, quase sem pensar. Os dois jogaram por meia hora. Trocaram risadas tímidas, silêncios, olhares. Nenhum dos dois falou sobre paternidade. Mas Miguel dizia muito com sua presença. Eu estou aqui. Mesmo sem saber tudo, eu estou. Ao fim do jogo, Miguel disse, eu trouxe uma coisa para você. Entregou um chaveiro com a letra M. É de Miguel, mas você pode dizer que é de mistério. Lucas segurou o objeto como quem segura algo precioso. Obrigado. Foi a primeira vez que usou aquela palavra desde que chegara ao abrigo. Na noite seguinte, Lucas escreveu mais uma carta. Pai, dizem que tem exames que provam coisas, mas a prova que mais vale ainda é o que a gente faz. Se for você mesmo, eu tô esperando. Não porque eu preciso de você, mas porque eu queria não ter que te escrever mais. Queria poder falar, uma vez que fosse. Ele dobrou o papel, guardou na caixa. Na sala de reuniões da empresa, Ricardo olhava para o espelho do banheiro. Pela primeira vez, não viu um executivo. Viu um homem diante de um menino. E viu que não podia mais se esconder. A noite começou com uma mesa posta, uma travessa de salmão ao centro, velas acesas e guardanapos de linho dobrados, como se nada estivesse prestes a desmoronar. Miguel sentou-se primeiro, já calado. A mãe veio em seguida, servindo água com gás e cortando o silêncio com comentários sobre o colégio, a bolsa nova da irmã e o evento de caridade no final de semana. Ricardo demorou. Quando apareceu, não usava gravata. O rosto carregava sinais de quem havia passado dias travando batalhas internas. Preciso dizer uma coisa. Começou sem rodeios. A esposa parou de cortar a comida. Miguel o encarou, tenso. É sobre o menino? Ricardo assentiu. Fiz o exame. É meu filho. O garfo da esposa caiu sobre o prato com um som seco. Como assim, Ricardo? Seu filho, com uma funcionária. Há anos. Eu não sabia da gravidez. Ela morreu. O menino vivia nas ruas. Foi acolhido num abrigo. Agora, você está me dizendo que teve um filho fora do casamento, o escondeu, e agora quer o quê? Criá-lo como se fosse um projeto social? Eu não escondi, eu não sabia. Ela levantou da cadeira. Isso é inacreditável. Isso é uma traição, mesmo que antiga. Uma humilhação pública. Você tem ideia do que vão dizer? Do que isso significa para mim, para o Miguel? Significa que um menino sem ninguém no mundo tem um pai, e que esse pai sou eu. Miguel segurava o garfo com força. O som da própria respiração era alto demais. Eu quero ver ele, agora mais do que nunca. Você não vai, gritou a mãe, virando-se para o filho. Isso não é problema seu. É sim, ele é meu irmão. Isso ainda nem foi decidido judicialmente, mas foi no exame de DNA. Miguel retrucou. Você está com raiva porque tem medo de dividir, mas ele já existia antes da gente saber. A mãe arregalou os olhos. Ricardo permaneceu sentado, calado.
Pela primeira vez, era o filho quem conduzia a verdade. Na manhã seguinte, as notícias começaram a circular. Herdeiro secreto, empresário é visto em abrigo de menores. Filho biológico de Ricardo Bastos seria menino resgatado das ruas, segundo fontes. Esposa do magnata se recusa a comentar caso que envolve criança e antigo relacionamento. A empresa tentou conter a especulação com notas frias, mas o estrago estava feito. A foto da fachada do abrigo apareceu na tela do jornal matutino. Camila entrou em estado de alerta. A coordenadora desligava o telefone a cada 3 minutos. Ricardo não foi trabalhar naquele dia. No abrigo, Lucas escutou os burburinhos. Crianças cochichando, funcionários trocando olhares. Até que Camila o chamou para uma conversa. Lucas, preciso te contar uma coisa e quero que você saiba que tudo o que estou para dizer não muda quem você é. Ele cruzou os braços. Já sei. Sabe? É o cara do carro, né? Camila respirou. É. O exame confirmou. Ricardo Bastos. Ele é seu pai biológico. Lucas soltou uma risada seca. E o que ele quer agora? Ser meu herói? Ele está tentando entender. Ele foi pego de surpresa. Não preciso de caridade. Camila aproximou-se, mas com cuidado. Isso não é sobre caridade. É sobre verdade. E também sobre escolha. Lucas levantou-se da cadeira. A verdade é que ninguém escolheu me querer. E agora que ele sabe, ele vai fazer o quê? Me levar para uma casa bonita, me vestir bem, me mostrar para os amigos? Não, mas ele pode te ouvir. E talvez você também queira ouvir. Lucas caminhou até a janela. Trovão o seguiu. Sabe qual é o problema? O problema é que quando você vive tempo demais sendo invisível, você aprende a gostar de não ser visto. Porque quando olham, dói mais. Camila se conteve. Não era hora de forçar. Só disse, você pode sentir raiva, pode até dizer não, mas tem o direito de saber tudo. Quando estiver pronto, me fala. Lucas assentiu, sem olhar para trás. À noite, ele escreveu mais uma carta. A mão tremia. Pai, agora dizem que você é mesmo meu pai, mas eu não sei se quero isso, porque eu esperei você por muito tempo. E quando não veio, eu aprendi a viver sem. Agora que você apareceu, parece que estou perdendo outra vez, porque você veio tarde demais. E porque não sei se consigo confiar. Mesmo que meu sangue grite, meu coração ainda se esconde. Dobrou o papel, guardou no fundo da caixa. E pela primeira vez chorou sem fazer barulho. Era cedo quando Ricardo chegou à empresa. O estacionamento ainda estava meio vazio, mas as primeiras cabeças já se voltavam para ele com uma velocidade desconfortável. Nenhum bom dia, nenhum aperto de mão, apenas olhares longos, secos, calculistas. Subiu direto à sala de reuniões. Quando abriu a porta, 5 acionistas já estavam sentados, com pastas abertas, tablets sobre a mesa e expressões duras. Precisamos falar sobre a exposição, disse logo o mais velho, sem rodeios. Não temos confirmação oficial de nada, rebateu Ricardo, tirando o casaco. Não precisamos. A imprensa não precisa de confirmação quando as imagens falam por si. Na tela do fundo projetaram a manchete. Milionário visita abrigo e garoto afirma, ele é meu pai. Estão dizendo que você vai adotar um menino das ruas, que ele é seu filho ilegítimo, que você o manteve escondido por anos. Eu não o escondi. Eu não sabia que ele existia. O público não pensa assim. O mercado também não. Outro acionista folheou relatórios de impacto. Perdemos 2 contratos ontem. Um patrocinador suspendeu a parceria por tempo indeterminado. Ninguém quer associar a marca a escândalo pessoal. Ricardo respirou fundo. O menino é real. E sim, é meu filho. Silêncio. Então o que pretende fazer? O que é certo? O que é certo para a empresa é você se afastar. As palavras chegaram como facadas. Querem minha renúncia? Temporária. Até a poeira baixar. Ricardo encarou cada um deles. Sentia o peso do próprio nome agora como um fardo. Era irônico. Passaram décadas construindo uma imagem
e bastaram algumas fotos e especulações para rachar tudo. Na cobertura, a esposa assistia ao noticiário em silêncio. As palavras crise de imagem, paternidade fora do casamento e filho de rua apareciam em tons suaves, mas o subtexto era cortante. Ela desligou a TV antes que Miguel entrasse. Mãe, você viu? Vi. Estão falando dele como se fosse um problema. É o que ele se tornou. Não para mim. Ela suspirou. Filho, isso não é um filme. Isso é real. E coisas reais têm consequências. Pessoas vão julgar você, seu pai, até a mim. Tudo isso vira arma. Miguel se levantou. Se amar alguém virou uma arma, então estamos todos perdidos. Na escola, Miguel sentiu o peso das manchetes. Um grupo de colegas o cercou no recreio. É verdade que teu pai vai adotar um mendigo? Dizem que ele era filho de empregada. Vai ser tipo seu irmão bastardo? Miguel cerrou os punhos. Ele é meu irmão. E melhor que muito playboy idiota que fala sem saber. Um dos meninos riu. Relaxa, a gente só tá zoando. Mas a zoeira virou briga. 2 empurrões, um soco mal dado, uma advertência da direção. Quando Ricardo chegou à escola para buscá-lo, Miguel estava com o olho inchado e sem arrependimento algum. Eu defendi ele, disse, porque ninguém mais parece fazer isso. No abrigo, Camila entrou na sala de leitura com o notebook em mãos. Fechou a porta e sentou-se ao lado de Lucas. Preciso te mostrar algo. Ele se encolheu. É ruim? Não tudo, mas é sobre você. Está na internet. Estão falando. Precisamos conversar sobre isso. Ela abriu uma reportagem. No canto, uma foto antiga de Ricardo ao lado de Mariana. A legenda era sutil. Ligação entre executivo e ex-funcionária volta à tona após rumores de paternidade. Mais abaixo, uma imagem desfocada. Lucas no pátio do abrigo, com trovão ao lado. Quem tirou isso? Alguém com celular, funcionário, visitante, não sabemos. Lucas leu um comentário destacado. Se for verdade, pelo menos agora o menino tem chance. Mas que coincidência conveniente, né? Fechou o notebook. Já era, agora sou história para os outros. Não, você ainda é você e está aqui. Isso é seu. Eles vão achar que eu inventei tudo. Quem importa já sabe que você não inventou nada. Lucas cruzou os braços. Trovão se enroscou ao pé da cadeira. Eu só queria silêncio. E agora, até minha dor tem plateia. À noite, Ricardo sentou-se no sofá da sala, com Miguel ao lado. A esposa dormia. A casa estava em paz, mas tudo parecia prestes a ruir. Filho? Sim. Você acha que eu devia desistir? Miguel pensou. Eu acho que você devia fazer o que é certo, mesmo que doa, mesmo que demore. Ricardo respirou fundo. A imagem que eu tinha de mim mesmo rachou. Então começa a construir uma nova. A cama estava arrumada demais. O lençol esticado, o travesseiro alinhado, o cobertor dobrado com cuidado. Quem olhasse de relance pensaria que Lucas havia saído para o café da manhã e voltaria logo. Mas Camila sabia. Naquela ordem meticulosa havia uma despedida. O cachorro também não estava no abrigo. Ela percorreu os corredores 2 vezes. Conferiu o refeitório, a sala de leitura, até o depósito dos fundos. Nenhum sinal. A coordenadora confirmou. Ninguém o vira desde a noite anterior. O relógio marcava 7h20 da manhã. Camila sentiu o estômago se contrair. Ele fugiu. A coordenadora hesitou. Ele não levou nada? Camila olhou ao redor. Faltava a caixa de sapatos. A mesma que ele sempre escondia. A mesma que guardava cartas demais para serem esquecidas. Na rua, Lucas caminhava com pressa, mas sem rumo. O casaco rasgado cobria os ombros e Trovão trotava ao lado, atento a cada passo. A cidade era velha, conhecida. Sabia onde podia dormir sem ser incomodado. Sabia onde conseguir um pão amanhecido sem precisar pedir. Mas não era fome, nem medo. Era outra coisa. Era silêncio, a exposição, as visitas, os olhares. Tudo era barulho demais. Ele precisava respirar como antes, invisível. No fundo da mochila velha
A caixa de sapatos balançava. A carta da noite anterior era curta. Pai, eu estou indo. Não sei por quanto tempo. Mas preciso lembrar como era quando não esperava nada. Porque esperar cansa e machuca. Às 10 da manhã, Camila ligou para Ricardo. Ele sumiu. Como assim sumiu? Fugiu. Ninguém viu. Ninguém sabe para onde foi. Quanto tempo? Desde ontem à noite. Mas ninguém percebeu até agora. Ricardo largou tudo, pegou o carro, desceu pela garagem, como se fugisse do próprio nome. Vestia moletom e tênis, sem segurança, sem equipe. Um homem comum no meio de um problema extraordinário. Ele começou pela feira da Rua 15. Perguntou a feirantes. Mostrou uma foto do menino no celular. Alguns o reconheceram, outros não. Depois foi até o terminal velho, depois a padaria, onde já soubera que Lucas pedia restos. Ninguém sabia. Por fim, parou o carro perto da antiga marquise, onde ele costumava dormir. Saiu e caminhou a pé. O céu começava a escurecer quando Ricardo chegou à praça. Pequena, cercada de árvores mal cuidadas, com um chafariz seco e bancos rachados. Lá, sob o banco de concreto, encolhido com trovão deitado como escudo, estava Lucas, dormindo. Ricardo parou. Não avançou. Apenas observou. O menino abraçava a caixa de sapatos como quem segura o próprio nome. A respiração era lenta, pesada. O cachorro ergueu a cabeça, rosnou baixo. Reconheceu o homem, mas não avançou. Ricardo se aproximou com cuidado. Sentou no chão. Não falou nada. Minutos se passaram. O silêncio da praça era cortado apenas pelos ruídos distantes da cidade. Um ônibus freando. Uma sirene longe. Lucas abriu os olhos devagar. O olhar encontrou o de Ricardo. Nenhum dos dois disse nada. Apenas ficaram ali, um sentado no chão, outro deitado, o cachorro no meio. Até que, muito lentamente, Lucas ergueu a cabeça e disse: Eu não queria fugir de você, só queria fugir de mim. Ricardo não respondeu, mas aquilo foi o suficiente. Mais tarde, no carro, Lucas segurava a caixa no colo. Trovão estava no banco de trás, o rádio desligado. Ricardo dirigia devagar, como se quisesse que o caminho não terminasse nunca. Eu não sei ser pai do jeito que você precisa, Ricardo disse. Eu também não sei ser filho do jeito que você quer. Então a gente pode começar sem saber. Lucas olhou para frente. A gente pode começar com silêncio? Ricardo assentiu e dirigiu em silêncio. As janelas de vidro fumê da sede da Bastos Group refletiam o céu nublado daquela manhã de terça-feira. Não havia sinal de chuva, mas o ar carregava uma eletricidade estranha, como se algo estivesse prestes a romper. Dentro da sala de imprensa, os jornalistas se organizavam como numa cerimônia de julgamento. Equipamentos de gravação já estavam posicionados, os cabos alinhados com fita preta sobre o chão. Ninguém falava alto. O burburinho era contido, mas denso. A última vez que um empresário daquele porte convocara uma coletiva inesperada, o escândalo envolvia fraude fiscal. Agora, falava-se de algo ainda mais sensível: paternidade. Ricardo Bastos, CEO de um dos maiores conglomerados empresariais do país, prestes a assumir em público a existência de um filho fora do casamento. Mas não qualquer filho, um menino de rua, acolhido em um abrigo, exposto em fotos borradas nas redes sociais, agora figura central de um enredo nacional. Na sala ao lado, Ricardo se preparava. Sozinho, sem assessores, sem terno completo. Usava apenas camisa branca e blazer cinza. O nó da gravata fora desfeito 2 vezes e ainda assim parecia apertar. No bolso interno carregava um papel dobrado. Um discurso, talvez. Mas ele já sabia que não o leria. Se olhava no espelho e via algo diferente. Alguém que não era apenas pai, nem apenas homem. Era, agora, um reflexo rachado tentando se recompor diante do país inteiro. Às 11 em ponto, ele entrou. Os flashes começaram de imediato. Ninguém anunciou sua chegada. Não havia mestre de cerimônias, apenas a figura de Ricardo atravessando a sala, olhos firmes, queixo erguido.
Sentou-se à frente do microfone, ajeitou o copo d'água e, por um momento, não disse nada. O silêncio virou manchete. Quando falou, a voz saiu baixa, mas clara. Obrigado por estarem aqui. Sei que o momento é atípico e que muitas perguntas ainda estão no ar. Não estou aqui para negar nada. Estou aqui para dizer a verdade. Uma jornalista da segunda fileira largou o celular. Os olhos do país estavam ali. Nas últimas semanas, muito foi dito, muito foi suposto, e quase tudo foi feito sem que eu dissesse uma palavra. Agora é minha vez. Ricardo respirou fundo. Há 8 anos, uma funcionária da minha empresa foi desligada. Mariana Alves, uma mulher honesta, competente, gentil. Na época, eu não soube que ela estava grávida. Eu não soube que havia deixado para trás não apenas uma colaboradora, mas uma história inteira, uma vida. Parou, engoliu seco. Há algumas semanas, vi um menino na rua, um menino vendendo balas no farol. Meu filho o viu primeiro. Disse, pai, é meu irmão. E naquele momento, algo em mim entendeu. As câmeras captaram o tremor nas mãos. Fiz um exame de DNA, não por descrença, mas por precisão. O resultado foi claro. O menino se chama Lucas e ele é meu filho. O burburinho aumentou. Ele prosseguiu. Eu cometi muitos erros, de omissão, de descuido, de ignorância. Mas não vou cometer o erro de fingir que ele não existe. Lucas é meu filho, e não importa de onde ele veio, ele está aqui, e eu escolho não mais me ausentar. Pela primeira vez, os olhos marejaram. Eu sei o que muitos vão pensar. Que isso é uma jogada de marketing, que é um ato de remorso, que é teatro, que estou perdendo minha reputação. Mas quero que fique claro, eu não estou perdendo nada. Eu estou ganhando um filho. Um silêncio tomou conta da sala. O que eu faço a partir de agora não é por imagem, é por vínculo. Não por status, é por verdade. Fez uma pausa longa. Olhou em direção à câmera, como se falasse apenas com uma pessoa. Lucas, se você estiver vendo isso, saiba que você não precisa me aceitar agora. Mas eu estou aqui, e pela primeira vez na vida eu estou tentando ser o que você precisa, não o que esperam de mim. Ricardo não respondeu perguntas. Levantou-se, tirou o microfone com cuidado e saiu da sala. Lá fora, a coletiva se espalhava como pólvora. A transmissão ao vivo foi cortada para todos os principais noticiários. Em poucos minutos, já era a notícia mais comentada do país. Ricardo Bastos chora ao assumir filho de ex-funcionária. Empresário afirma, não estou perdendo reputação, estou ganhando um filho. O país se divide, ato de coragem ou manobra emocional. Na cobertura, a esposa assistiu em pé. Não comentou. Apenas desligou a televisão e saiu do quarto. Miguel permaneceu ali, olhando para a tela preta. Ele não falou só com o país, murmurou. Falou com ele. No abrigo, Camila chamou Lucas. Tenho algo para te mostrar. O menino entrou devagar, com trovão em seus calcanhares. Camila ajustou o notebook sobre a mesa e deu play no vídeo da coletiva. Lucas assistiu inteiro, sem piscar. As mãos sobre os joelhos, a respiração presa. Quando o vídeo terminou, Camila não disse nada. Apenas esperou. Ele chorou. Lucas disse. Chorou. Ele falou de mim como se me conhecesse e talvez agora esteja começando a conhecer. Ele disse que não sabe se eu vou aceitar ele. Camila assentiu. E o que você decide? Lucas olhou pela janela. Ainda não sei, mas ele falou bonito e não parecia mentira. Camila sorriu. Às vezes o coração não precisa de provas. Ele só precisa de tempo. O portão automático se abriu lentamente. Lucas observava tudo pela janela do carro. A casa era maior do que qualquer prédio que ele já vira por dentro. Jardim cortado milimetricamente, uma fonte esguia no centro, paredes claras demais. Parecia um lugar de filme, um lugar onde ele não pertencia. Trovão estava no banco de trás, inquieto, mas silencioso.
Até o cachorro parecia desconcertado. Ricardo olhava o retrovisor com cautela. Evitava falar demais. Já tinha aprendido que Lucas se retraía quando sentia que alguém estava tentando invadir seu silêncio. É só uma casa, disse, quase como se falasse para si mesmo. Lucas não respondeu. Segurava a caixa de sapatos com os 2 braços como se fosse um escudo. A entrada da casa era silenciosa. A empregada abriu a porta, mas não sorriu. Apenas assentiu. A esposa de Ricardo desceu as escadas pouco depois. Vestia um robe claro, o cabelo preso com perfeição. "Então é ele?" perguntou, sem se aproximar. Ricardo respondeu com um aceno. Lucas manteve o olhar no chão. "O quarto dele já está preparado", disse ela, seca. "Ala dos fundos, porta cinza. Pedi que não decorassem muito, não sabia o gosto dele." Lucas a olhou rapidamente, depois voltou a olhar para o piso. Miguel apareceu na escada em seguida. "Ei", disse com um sorriso largo. "Bem-vindo." Lucas tentou sorrir, mas saiu torto. O quarto era grande, silencioso, com cama nova, armário embutido, janelas com vista para o jardim. Lucas entrou devagar, como quem invade um território proibido. Trovão correu até o canto da cama e deitou. Lucas largou a mochila no chão e foi direto ao colchão. Puxou a parte inferior e verificou o espaço embaixo. Cabia. Com cuidado, empurrou a caixa de cartas para ali. Ninguém precisava ver. Camila veio no dia seguinte. Ricardo a recebeu com alívio discreto. Ela entrou com sua pasta de couro e um sorriso firme. "Como está?" Calado, observando tudo. E a esposa? Cordial, mas gelada. "Vai levar tempo." Ela assentiu. Subiu até o quarto de Lucas e bateu suavemente. "Posso?" Lucas estava lendo um gibi na cama. Trovão roía um brinquedo novo. "Pode." Ela sentou-se no puff ao lado. "Como foi a primeira noite?" Muito silêncio. Quase não consegui dormir. Por causa do lugar, por causa do vazio. E do cheio também, né? Ele a olhou com interesse. "Tem coisa demais aqui. Comida demais, sabonete demais, roupa demais. E mesmo assim, parece que falta ar." Camila sorriu, compreensiva. "Lugares ricos são assim. Às vezes tem tudo, menos espaço para o que a gente sente." Lucas encostou a cabeça no travesseiro. "Eu escondi a caixa." "Tudo bem. Ninguém precisa saber onde está. Só você." Silêncio. "Posso continuar escrevendo?" "Deve." Ela entregou um novo caderno. "Esse é só seu. Ninguém vai abrir, a não ser que você queira." Lucas segurou o caderno como quem recebe um colete salva-vidas. À noite, o jantar foi tenso. A esposa de Ricardo servia os pratos com precisão mecânica. Miguel tentava puxar assunto. "Você gosta de videogame?" Lucas balançou a cabeça. "Nunca joguei." "Sério? Então a gente vai jogar amanhã. Tem um jogo de futebol aqui que é..." "Miguel", cortou a mãe. "Deixa o menino comer." Lucas abaixou o garfo. Ricardo olhou para a esposa, mas não disse nada. Mais tarde, Camila enviou um relatório breve por mensagem. Lucas está em estado de alerta emocional. Ainda não processa a mudança como segurança. A desconfiança ainda é sua forma de defesa. A presença da madrasta parece ampliar o desconforto. Miguel é seu único ponto de equilíbrio nesse novo ambiente. As sessões semanais devem continuar. Proponho também encontros lúdicos para estímulo de confiança. Ricardo respondeu apenas: "Concordo, faça como achar melhor." No fim da noite, Lucas sentou-se no chão do quarto com o caderno novo no colo. Trovão deitou sobre os pés dele. Escreveu devagar: "Pai, essa casa é grande demais. As coisas não fazem barulho, mas mesmo assim o silêncio machuca. A mulher que mora aqui comigo não sorri, mas o Miguel tenta. E isso já é um começo. Eu guardei minhas cartas. Elas ainda são minhas. Mas agora, talvez você esteja começando a entender por que eu escrevia tanto. Porque era a única forma de não gritar." Dobrou o papel, guardou entre as folhas, apagou a luz. E pela primeira vez em muito tempo, dormiu em segurança.
mas ainda não dormiu em paz. O uniforme era novo, mas o corpo dentro dele parecia emprestado. Lucas olhava seu reflexo no espelho com estranhamento. A calça ainda dobrada na barra, a camiseta engomada demais, a mochila com cheiro de plástico. Era tudo tão limpo, tão organizado, que dava vontade de tirar. "Vai dar tudo certo", disse Miguel encostado na porta do quarto. "E se não der, eu tô lá." Lucas assentiu sem olhar. Trovão rosnava baixinho do lado de fora, preso por uma guia curta no jardim. Desde que chegaram, ele dormia em uma casinha improvisada nos fundos. Não podia mais entrar na casa, não por regras faladas, mas pelo olhar da madrasta que dizia tudo sem mover os lábios. Lucas se abaixou para se despedir do cachorro. "Eu volto logo. Cuida da casa aí, hein?" Trovão abanou o rabo devagar, mas os olhos pareciam tristes. O menino saiu sem olhar para trás. A escola era de elite. Portões automáticos, seguranças na entrada, pais de SUV, mochilas com rodinhas e tablets no refeitório. Miguel cumprimentava colegas com naturalidade. Lucas andava 2 passos atrás, o corpo tenso, o olhar para o chão. Na sala de aula, os olhares vieram antes mesmo da chamada. "Esse é o novo, o irmão do Miguel", sussurrou uma menina. "Irmão? Desde quando?", retrucou um outro. O professor apresentou Lucas de forma breve. "Temos um novo aluno. Seja bem-vindo, Lucas Bastos." Lucas sentiu o peso daquele sobrenome. Parecia não pertencer a ele. Era grande demais, polido demais. "Pode sentar ao lado do Miguel." Os cochichos começaram discretos, depois cresceram. Durante o recreio, 2 meninos o cercaram no pátio. "E aí, Bastos da rua?", disse um deles. "Já dormiu em banco de praça?" Lucas não respondeu. "Dizem que teu pai te achou na rua igual a um gato. Te pegou por dó." Miguel chegou por trás e empurrou um dos garotos. "Cala a boca. Fala mais uma e vai pro chão." "E calma, defensor de mendigo." Miguel deu um soco. A briga foi rápida. 3 socos, 2 empurrões. Chamaram a diretora. Na sala da direção, Ricardo apareceu minutos depois, convocado com urgência. A diretora, formal, contou o ocorrido. Seu filho mais velho partiu para a agressão. Diz que defendia o irmão. Mas há regras aqui. Ricardo olhou para Miguel, depois para Lucas, que permanecia em silêncio. "Miguel, por que fez isso?" "Porque ninguém mais faz. E eu não vou deixar que tratem ele como lixo." A diretora se ajeitou na cadeira. "Entendemos a situação peculiar de Lucas, mas ele precisa aprender a lidar com a transição." Ricardo olhou para ela com calma. "Ele não está lidando com uma transição. Está lidando com um mundo que o empurra para fora." Em casa, mais silêncio. A madrasta não comentou a confusão, mas a expressão no jantar dizia tudo. Miguel foi para o quarto cedo. Ricardo tentou conversar com Lucas, mas o menino pediu para escrever. Só isso, só escrever hoje. Ricardo respeitou. No quarto, Lucas sentou no chão com o caderno no colo. Trovão dormia do lado de fora da janela, visível pelo vidro. Escreveu: "Pai, hoje eu fui para a escola. Usaram meu nome como se fosse um rótulo. Disseram que eu fui resgatado, que sou um gato de rua, que estou aqui por pena. Miguel me defendeu. Ele apanhou por mim. Eu nunca tive alguém assim. Talvez irmão seja isso. Ainda não sei. Mas se for, então eu quero aprender a ser também." Dobrou o papel, não mostrou para ninguém, guardou no fundo da caixa e apagou a luz. A arrumação começou como parte de uma tarefa escolar. Um trabalho de genealogia, daqueles em que se pedem objetos do passado e histórias de família. Miguel já tinha fotos, álbuns, árvores genealógicas plastificadas. Lucas, por outro lado, não tinha quase nada, exceto uma sacola antiga, deixada por Mariana, com pertences que nunca havia revisto por completo. Camila sugeriu que ele olhasse com calma, que talvez ali houvesse algo que pudesse ajudá-lo a construir sua parte da história. No fim da tarde, ele subiu até o sótão da casa.
Ricardo tinha mandado guardar a tal sacola lá, entre caixas de livros velhos, quadros embalados e uma bicicleta esquecida. Lucas remexeu devagar. Havia uma camisa da mãe, ainda com cheiro de talco barato. 2 cadernos de anotações, uma carteira com documentos antigos. E no fundo, uma pequena caixa plástica com uma fita VHS. Etiqueta amarelada, com letras quase apagadas. Para Lucas, quando for grande. O coração apertou. Ele desceu com a fita nas mãos, como se carregasse uma peça de cristal. Ninguém em casa usava videocassete. Mas Miguel lembrou de um aparelho antigo guardado no depósito. Com a ajuda do pai, ligaram a televisão do quarto de hóspedes. Lucas pediu para assistir sozinho. Fechou a porta, sentou-se no chão. Trovão deitou em silêncio ao lado. A imagem apareceu com ruído, som abafado. E então, lentamente, o rosto de Mariana surgiu na tela. Ela estava sentada em uma cama simples. Usava uma blusa florida. O cabelo preso num coque mal feito. Os olhos estavam inchados. "Oi, filho", disse ela, quase sussurrando. "Se você está vendo isso, é porque já é grande o suficiente. Ou pelo menos, é o que eu espero." Ela respirou fundo. "Eu quero te contar uma coisa que talvez ninguém mais vá te dizer. Eu amei seu pai. Amei de verdade. Acreditei que a gente podia ter uma chance. Mas a vida não é filme. Ele nunca soube que você existia. E talvez nunca saiba." Ela engoliu em seco. "Não contei porque tive medo. Medo de ser só mais uma. Medo de você crescer achando que não foi querido. E olha, talvez ele nunca venha. Mas não é porque você não vale. É porque ele não soube olhar. A câmera tremia. Alguém segurava por trás. Talvez uma amiga. Se um dia ele aparecer, escuta seu coração. Não o que dizem dele. E se ele não aparecer, escreve. Fala com Deus. Fala com a parede. Mas não guarda tudo aí dentro." Mariana sorriu. Um sorriso quebrado. "Você é a melhor parte de mim. E eu sinto muito não estar aí para te ver crescer. Mas se você guardar isso, se você lembrar de mim sem raiva, já é o suficiente." A fita parou. Lucas não piscava. Os olhos inundados, mas sem som. Trovão se aproximou, encostando o focinho em sua perna. Ele não chorou. Ele desabou. Camila chegou 1 hora depois. Ricardo ligou, preocupado com o silêncio prolongado. Ela subiu até o quarto de hóspedes, bateu, entrou. Lucas estava no chão, fita no colo, olhos vermelhos. Ela se ajoelhou ao lado. "O que era?" Ele entregou a caixa. "Era minha mãe. Ela gravou para mim, contando tudo. E doeu. Foi a primeira vez que escutei a voz dela desde que ela morreu." Camila o abraçou. "Você não precisa segurar tudo sozinho." Lucas chorou nos braços dela. Pela mãe, pelo abandono, pela ausência, pelo medo de esquecer o que nunca teve inteiro. Mais tarde, no quarto, escreveu: "Mãe, eu vi você hoje. Sua voz, seu rosto, sua tristeza e sua força. Você falou para eu escutar meu coração, mas ele ainda está aprendendo a falar. E quando fala, só sai grito. Ainda não sei se perdoo ele, mas eu te perdoo, porque você tentou, porque você me amou do seu jeito, e porque hoje, pela primeira vez, eu te senti de novo." Dobrou o papel, colocou na caixa, fechou e dormiu com a fita ao lado do travesseiro. A casa era cheia, mas o silêncio entre certos cômodos ainda era maior que qualquer barulho. Lucas já havia aprendido que nem toda distância é feita de metros. Às vezes, a maior distância que existe é entre 2 pessoas que se veem todo dia. Desde que chegou, ele sabia. A mulher de Ricardo não o queria ali. Não que ela dissesse isso. Não havia gritos, nem brigas. Mas ela falava com Miguel de um jeito e com ele de outro. Palavras curtas, respostas sem olhar nos olhos, comandos e silêncio. Por isso, Lucas passava a maior parte do tempo onde ela não estava. No quintal com Trovão, no quarto, na cozinha só depois que ela saía. Nos próximos dias, algo mudou. Miguel entrou no quarto animado. "Acho que minha mãe está mais calma."
Lucas não entendeu. Como assim? Ela tá diferente. Tipo, não falou nada ruim hoje. E até me perguntou se você gostava de desenho. Lucas franziu a testa. Miguel sorriu. Vai ver, ela só precisava de tempo. Mas Lucas já conhecia o tempo e sabia que ele não consertava tudo. Às vezes, só escondia. No dia seguinte, foi à cozinha cedo. Estava com fome, mas também queria ver se conseguia pegar pão antes que alguém descesse. Quando entrou, ela já estava lá, sentada à mesa, mexendo em uma caixa pequena. Ele congelou na porta. Ela o viu, mas dessa vez não desviou o olhar. Bom dia, Lucas respondeu com um aceno. Pode pegar o que quiser. O pão ainda está quente. Ele foi até a bancada. Pegou um pedaço. Trovão o seguia de perto, como sempre. Eu gosto desse cachorro, ela disse de repente. Ele é calmo. Lucas não respondeu. Mas por dentro, aquilo já era diferente. Ela hesitou. Depois apontou para a caixa ao lado da caneca de chá. Você gosta de desenhar? Lucas olhou para ela, então para a caixa. Gosto sim. Ela tirou um estojo novo de dentro. Couro sintético, zíper vermelho, novinho. Comprei há um tempo. Não sabia para quem. Agora acho que é seu. Estendeu o estojo. Lucas ficou parado por alguns segundos. Depois pegou com as duas mãos. Obrigado, ela assentiu. Pode usar o que tiver aí. Tem lápis bons. Não quebram fácil. Ele apertou o estojo contra o peito. Estava sem saber o que fazer com aquele gesto. Tá bom. Saiu devagar. Quando chegou ao quintal, sentou ao lado de Trovão. Ela me deu isso, disse ao cachorro, mostrando o estojo. Disse que comprou faz tempo, só não sabia para quem. Trovão cheirou o objeto e depois deitou a cabeça sobre as patas. Eu acho que ela tem um segredo, tipo eu. Só que ela esconde de outro jeito. Naquela noite, Lucas viu a porta do quarto dela entreaberta. Passou devagar. E então, ouviu um barulho abafado, como uma respiração mais pesada. Ou talvez um choro contido. Ficou ali parado por um tempo. Não bateu. Não entrou. Mas algo dentro dele entendeu. No dia seguinte, Miguel contou algo que o pai já sabia. Mas Lucas não. Minha mãe perdeu um bebê antes de eu nascer. Lucas arregalou os olhos. Sério? É, eles nunca falam disso. Mas um dia escutei. Ela ficou mal por muito tempo. Por isso ela, sei lá, é fechada. Lucas abaixou os olhos. Então ela sabe como é perder, Miguel assentiu. E talvez por isso ela tem medo de gostar. Vai que perde de novo. Lucas ficou quieto. Mais tarde, ela passou pelo corredor e viu Lucas no chão, organizando lápis no estojo novo. Parou na porta. Observou por alguns segundos. Tá usando? Tô. Gostou? Lucas levantou o olhar. Sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Gostei sim. Cabe tudo certinho. Ela sorriu de volta. Pela primeira vez, sem esforço. Que bom. Depois virou e saiu. Mas antes de sumir no corredor, acrescentou. Se faltar alguma cor, me avisa. A noite caiu sem pressa naquela sexta-feira. Era um daqueles fins de dia em que a casa parecia maior do que realmente era. Ricardo lia e relia o mesmo parágrafo em seu notebook, mas as palavras não entravam mais. O silêncio de Lucas nos últimos dias não era o mesmo de antes. Era outro tipo, não de medo nem de desconfiança, mas um silêncio cheio, carregado de alguma coisa que ele não sabia nomear. Lá em cima, o quarto de Lucas estava com a luz acesa. Não era raro ele ficar acordado até mais tarde, sempre com Trovão aos pés. Mas algo naquela noite parecia diferente. Uma intuição vaga o fez levantar e subir as escadas com passos lentos. Ao passar pela porta entreaberta, viu o menino sentado no chão. Estava cercado por folhas de papel, dobradas de maneira cuidadosa. A caixa de sapatos estava aberta. Era como se ele estivesse fazendo uma faxina no coração. Ricardo bateu levemente. Posso entrar? Lucas levantou os olhos. Pensou por um instante e assentiu. Ricardo se abaixou e sentou no chão, a uma distância respeitosa. O clima era de quem visita um lugar sagrado.
Isso tudo são cartas? São. Algumas são mais velhas, outras de agora. Mas não mostrei para ninguém. Só para Camila uma vez. Posso ver uma? Lucas hesitou. Passou os olhos pelas folhas. Escolheu uma com dobras desgastadas nas bordas. Essa aqui. Escrevi depois daquele dia no farol. A primeira vez que eu vi você. Ricardo assentiu, o peito já apertado. Você quer ler ou prefere que eu leia? Lucas segurou a folha com as duas mãos. A voz estava firme, mais baixa. Eu leio. Fez uma pausa. Respirou fundo. Pai, não sei se é certo te chamar assim, mas hoje eu vi um homem dentro de um carro bonito. Tinha um menino ao lado e ele parecia comigo. Quando ele te chamou de pai, eu senti como se ele tivesse falado comigo também. Só que aí o carro andou e eu fiquei no chão. As balas caíram, o guarda gritou, e você foi embora. Ricardo apertava os punhos sobre os joelhos. Lucas continuou. O cachorro lambeu meu rosto. Eu juntei tudo e tentei fingir que não doía, mas doeu. Doeu porque por um segundo achei que talvez fosse você. Mas você não me viu, ou fingiu que não viu. Eu guardei seu rosto, como quem guarda um sonho que nunca vai acontecer. Quando terminou, o silêncio foi brutal. Ricardo baixou os olhos. A garganta parecia cheia de vidro. Eu me lembro daquele dia, do teu rosto, da tua queda, do cachorro, trovão. Ele sempre ficou. Eu devia ter parado. Eu devia, mas não parou. Ricardo assentiu. Não parei e desde então isso me persegue. Lucas dobrou a carta com cuidado, voltou a colocá-la dentro da caixa. Eu escrevia para conseguir dormir, porque se eu não escrevesse, parecia que o grito ficava preso na garganta. Eu queria ter chegado antes, mas não chegou. Os dois ficaram ali por longos minutos, sem dizer mais nada, até que Ricardo falou. Eu não vou fingir que sei como reparar o que passou, mas eu quero ser parte do que vem depois. Não só como pai, como amigo também, como alguém que escuta, mesmo quando você não fala. Lucas olhou para ele. Amigo, alguém que não te deixa sozinho, que anda do lado, que fala pouco se você quiser, mas que não vai embora. Lucas puxou os joelhos até o peito. Você sabe jogar bola? Ricardo sorriu, surpreso. Chuto mal, mas dou uns passes decentes. Então tá bom, dá pra brincar. No dia seguinte foi Miguel quem achou estranho os dois rindo no quintal. Ricardo, suado, ofegante, tomava um drible atrás do outro de Lucas. O menino corria leve, pela primeira vez em muito tempo. Trovão latia empolgado do lado. Que isso? Virei reserva agora? Gritou Miguel descendo com chuteiras. Lucas passou a bola. Vem pro time, hoje a gente joga junto. Mais tarde, enquanto lavava as mãos na pia da cozinha, Ricardo cruzou o olhar com a esposa. Ela tinha assistido tudo pela janela. Ele riu hoje, disse ela. Eu vi. Ela parou, pensativa. Às vezes um riso diz mais que 1000 promessas. Ricardo enxugou as mãos. Concordou com a cabeça, mas dentro do peito algo novo florescia. Esperança. A cidade parecia diferente daquela janela. Mais distante, mais lenta. Ricardo dirigia com calma pelas ruas que tantas vezes ignorara, agora com o olhar de quem procura detalhes. No banco de trás, Lucas segurava um pequeno buquê de flores brancas, simples, de floricultura de bairro. Ao lado, um envelope dobrado com o nome Mãe, escrito em letras firmes. Miguel vinha no banco da frente, quieto, entendia o momento sem precisar de explicações. Quando o carro parou na esquina da rua onde Lucas costumava dormir, houve silêncio por alguns segundos. Ricardo desligou o motor. Ninguém se apressou a sair. É aqui, disse Lucas por fim. Desceram juntos. A calçada estava mais vazia do que Lucas lembrava. O banco onde costumava se encolher à noite ainda estava lá. A marquise do restaurante seguia com a tinta descascando. Um cachorro diferente dormia onde antes ficava Trovão. E um grupo de meninos, 3 ou 4, jogava pedras num pedaço de isopor, como se fosse futebol.
Lucas caminhou até o ponto exato onde, meses antes, tivera a caixa de balas espalhada no chão. Ajoelhou-se devagar, colocou as flores ao lado da parede, tirou o bilhete do envelope e o prendeu com uma pedra. Miguel, observando de perto, perguntou: "Quer ler em voz alta?" "Não precisa, ela vai escutar mesmo assim." O bilhete dizia: "Mãe, eu voltei, mas agora é diferente. Hoje eu vim para lembrar e não para ficar. Você continua sendo minha casa, mesmo que eu tenha encontrado outra. Obrigado por ter me amado com tudo que tinha." Ricardo permaneceu em silêncio alguns metros atrás. Sentia que aquele instante não era dele, era deles. Lucas levantou, olhou para o grupo de meninos. Um deles tossia, com o rosto abatido e os olhos fundos. Estava mais magro que os outros e tremia mesmo com o sol da manhã. "Aquele ali, eu conheço", disse Lucas. "É o Kaique. Tinha sumido. Achei que tivesse ido embora." Caminhou até o grupo. "E aí?", disse, abaixando-se ao lado do menino. "Lembra de mim?" O garoto hesitou, depois assentiu. "Achei que você tinha morrido", disse ele. "Quase, mas escapei. Agora estou morando com meu pai. Acredita?" Kaique não respondeu. Tossiu de novo. "Tá doente?" "Só gripe." Lucas olhou nos olhos dele. "Gripe não faz você tremer assim. Quando foi que comeu por último?" O menino deu de ombros. Minutos depois, Ricardo viu Lucas voltando com o garoto pela mão. "Pai", disse Lucas firme, "esse é o Kaique. Tá doente. Tá sem ninguém. A mãe sumiu faz meses. Ele precisa de ajuda." Ricardo olhou para o menino. Um vulto franzino, sujo, com olhos que pediam tudo sem dizer nada. "Ele pode ir com a gente? A gente não pode só olhar e virar as costas. Igual aquele dia comigo." Ricardo hesitou por segundos, mas o olhar de Lucas era uma ponte entre dois mundos. "Tá, vamos levá-lo, mas direto ao médico primeiro. Depois, a gente vê o que faz." Lucas sorriu. Não era um sorriso largo, mas era o mais forte que já dera. Na clínica, o diagnóstico era infecção respiratória. O médico disse que mais alguns dias na rua e seria internado em estado grave. Ricardo ficou quieto no carro, depois ligou para Camila. "Temos um novo caso. Um menino, sozinho, doente. Lucas quer que ele fique com a gente. Não sei como fazer isso direito." Camila respondeu com calma. "Faça como você fez com Lucas, com verdade, com paciência e com espaço." Naquela noite, Kaique dormia em um quarto improvisado, com um colchão no chão e trovão ao lado, como sentinela. Lucas sentou ao lado de Miguel na varanda. "Obrigado por ter vindo comigo. Não foi só por você. Não, foi por ela também, pela sua mãe e pelo que ela deixou aqui." Lucas ficou em silêncio. O vento soprava devagar. "Agora somos 3, disse Miguel. Lucas sorriu. Quase um time. O auditório da escola estava mais cheio do que de costume. Pais, professores, colegas de todas as turmas e até jornalistas da imprensa local ocupavam as cadeiras com expectativa. A diretora caminhava de um lado para o outro nos bastidores, ajeitando os últimos detalhes do evento de encerramento do semestre. No centro da programação, o discurso de Lucas Bastos. O nome havia sido sugerido por Miguel e aprovado com unanimidade pela coordenação. Alguns pais reclamaram. Um menino que mal chegou e já ganha destaque? Mas a maioria se calou depois do ensaio geral, onde Lucas leu em voz baixa um trecho do que pretendia dizer. As professoras choraram e sabiam. Ele tinha algo que ninguém ali tinha, uma história que não cabia em boletins. Nos bastidores, Lucas apertava as mãos. O papel com o discurso dobrado estava no bolso da calça. Suava. Trovão não estava com ele, por regra da escola, mas ficou com Camila do lado de fora, aguardando. Miguel apareceu e se ajoelhou ao lado do irmão. Vai dar tudo certo. Lembra do que a Camila disse? Que não é sobre falar bonito, é sobre falar verdade. Então fala. Lucas assentiu. Respirou fundo.
A coordenadora subiu ao palco. O som do microfone ecoou. Para encerrar nossa noite, convidamos um aluno especial. Não pelo tempo de casa, mas pela força da sua presença. Com vocês, Lucas Bastos. Palmas tímidas, expectativa, silêncio. Lucas subiu devagar. O microfone estava mais alto que ele. Um professor o ajustou. A luz no rosto o cegava por um segundo. Ele encarou a plateia. Viu Miguel, viu Ricardo, viu a esposa de Ricardo de pé. Viu Camila na última fileira, com trovão do lado de fora da porta envidraçada, e viu Kaique sorrindo. Então, começou. Eu não sei se sei falar direito. Nunca falei para tanta gente. Mas hoje eu vim porque eu tenho o que dizer. Respirou. Eu não nasci nessa escola, nem em casa nenhuma. Nasci num canto pequeno de uma história que quase ninguém escutava. Por muito tempo, minha família era só silêncio. E meu lar era a rua. A plateia ficou quieta. Ninguém se mexia. Mas um dia, eu vi um menino num carro. E depois descobri que ele era meu irmão. E que o pai dele era o meu também. Só que ninguém sabia. Lucas mexeu no bolso. Não tirou o papel. Eu pensei que minha vida ia mudar do nada. Mas não foi assim. Mudou devagar. E doeu. Porque confiar é difícil quando você passou muito tempo sozinho. Olhou para Miguel. Mas aí eu ganhei um irmão, e um pai, e uma casa, e um cachorro chamado Trovão, que me entende mais que muita gente. Sorrisos tímidos na plateia. E aí eu entendi que ter família não é ter tudo igual. É ter quem fique quando você erra, quando você quebra, quando você não sabe o que fazer. Silêncio. E ter lar é poder dormir sem medo. É ouvir um boa noite e saber que é para você. Lucas olhou para o fundo da sala. E hoje eu acredito em coisas improváveis, porque eu sou uma delas. Eu sou um menino que ninguém viu por anos. Mas hoje vocês me veem. Fez uma pausa. E só isso já muda tudo. Baixou o microfone. Silêncio. E então a primeira salva de palmas começou. Depois outra. E mais outra. Até que o auditório inteiro estava de pé. Ricardo chorava. A esposa segurava a mão de Miguel. Camila sorria em silêncio. Do lado de fora, Trovão latiu, como se também tivesse entendido. O vídeo foi postado por um aluno. Em 1 hora tinha 1000 visualizações. Em 24 horas estava em rede nacional. Mas Lucas não ligava, porque naquele palco ele não virou famoso. Ele virou visto. Era domingo de manhã. A casa estava em silêncio. Ricardo lia o jornal na varanda, com os pés descalços e uma xícara de café pela metade. Miguel dormia no quarto. Kaique assistia desenho com volume baixo na sala. E Trovão estava deitado ao sol, movendo apenas a ponta da cauda de vez em quando. Lucas desceu as escadas com uma folha dobrada nas mãos. Era papel amarelado, de bordas um pouco gastas. Diferente dos cadernos novos que agora ele usava para a escola. Aquela folha tinha sido escrita há 3 noites, mas só agora ele tinha coragem de entregar. Ricardo o viu se aproximar e tirou os olhos do jornal. Tudo bem, filho? Lucas assentiu. Sentou ao lado dele. Ficou em silêncio por alguns segundos. Essa é a última, disse, estendendo a folha. Última carta. Das que eu escrevia antes, escrevi só porque precisava fechar um ciclo. Ricardo pegou o papel como quem recebe uma herança. Lucas continuou. Não precisa ler agora, nem responder. Só guarda. Porque agora eu falo. Agora você escuta. Eu não preciso mais escrever para alguém que não existe, porque você está aqui. Ricardo segurou a folha por longos segundos, sem abrir. Olhou para o filho com os olhos já marejados. Você tem certeza? Tenho. Ainda gosto de escrever, mas não para sobreviver. Agora escrevo porque quero. E isso é diferente. Levantou-se devagar e saiu andando em direção ao quintal. Ricardo abriu a carta. Pai, essa é a última. Não porque acabou tudo, mas porque agora posso falar olhando nos seus olhos. Você me escuta, me responde e até me abraça sem me avisar antes.
Eu guardei raiva por muito tempo e medo, mas agora guardo outras coisas, tipo carinho e vontade de ficar. Agora minha dor tem lugar, mas também tem espaço para alegria. Obrigado por não fugir e por ter aprendido a ficar. Ricardo dobrou a carta com cuidado. Naquela tarde, comprou uma moldura de madeira simples, mas elegante. Colocou a carta dentro. Pregou na parede do escritório entre 2 quadros. Não para exibir, mas para lembrar. Toda vez que entrava ali, lia de novo a primeira linha. Pai, essa é a última. Alguns dias depois, Miguel entrou no escritório procurando cola para um projeto escolar. Estava sozinho. Viu a moldura, leu de longe, depois se aproximou. Leu cada linha com atenção. Quando terminou, ficou parado em silêncio. Chorou. Chorou por tudo o que Lucas foi, por tudo que tinha virado, e pelo irmão que agora era de verdade. Não só de sangue, mas de escolha. O céu daquela manhã tinha uma luz especial. Não era sol demais, nem sombra demais. Era o tipo de claridade que parecia dizer, é hoje. 1 ano havia se passado desde o dia em que Lucas caiu naquela calçada com as balas no chão e um guarda gritando. 1 ano desde que Miguel gritou no carro. Desde que Ricardo olhou no retrovisor e não conseguiu mais fingir que não viu. Agora, o trio estava de volta. Os 3 lado a lado, parados diante da mesma marquise, da mesma parede onde o menino havia deixado um bilhete com flores. Mas nada era igual. Lucas usava uma camiseta branca com o logotipo bordado no peito. Projeto Semente. Criado por Ricardo e Camila, o projeto já atendia mais de 50 crianças em situação de rua, com apoio psicológico, oficinas, refeições e, acima de tudo, escuta. Ao lado deles, Kaique segurava uma prancheta. Agora era voluntário, ainda se tratava, mas já falava mais, já sorria sem medo. Lucas olhou para o chão, reconheceu as rachaduras no cimento, mas seus pés agora estavam firmes. Calçava tênis limpos. O passado ainda existia, mas não mandava mais. Eles caminharam até o centro da praça. Um grupo de meninos aguardava em roda. Alguns com roupas sujas, outros com mochilas rasgadas. Olhares entre a desconfiança e a curiosidade. Lucas se posicionou diante deles. Eu sei que vocês não me conhecem. Começou sem microfone, mas com voz clara. Mas eu conheço esse chão. Eu dormi aqui. Eu sangrei aqui. E eu esperei muito tempo alguém vir. Fez uma pausa. Um dia meu pai apareceu. Tarde, mas apareceu. Talvez o pai de vocês ainda não tenha vindo. Talvez nunca venha. Respirou fundo. Mas eu vim. Silêncio. E eu tô aqui para dizer que existe outro lado, que tem lugar para gente fora do cimento, que tem gente que vai ficar, mesmo quando você acha que não vale a pena. Um menino ergueu a mão. Você tem pai de verdade agora? Lucas sorriu. Tenho, mas mais do que pai, tenho quem me escute. Tenho um irmão, um cachorro, um nome que agora dizem com respeito. Outro menino perguntou, e se ninguém quiser a gente? Lucas se agachou, ficou na altura deles. A gente começa querendo a gente mesmo, o resto vem depois, vem devagar. Mas vem. Do outro lado da praça, Ricardo observava, não com o olhar de empresário, mas com o olhar de quem aprendeu a esperar. Miguel filmava com o celular orgulhoso. A madrasta de Lucas, que agora não era mais a mulher de Ricardo, mas simplesmente Paula, segurava a mão de Kaique com ternura. Lucas voltou para perto da família. Você mandou bem, disse Miguel. Eu não mandei, eu só fui. Ricardo abraçou os dois. Não tem diploma para isso, mas se tivesse, você já era professor. Lucas riu. Professor de calçada? Professor de recomeço. Trovão latiu uma vez ao lado do carro, como se confirmasse. Estava mais velho, mas ainda atento. Era ele quem acordava Lucas todas as manhãs e quem o esperava a cada visita ao projeto. Ele entendeu, disse Miguel rindo. Sempre entende, respondeu Lucas, passando a mão na cabeça do cão.
Antes de irem embora, Lucas voltou até a parede onde o bilhete à mãe havia sido deixado. Não havia mais traço. A chuva do tempo levara tudo embora. Mas ele sabia. Ela sabia. Colocou a mão sobre a parede e disse baixo: "Consegui, mãe." No carro, enquanto a cidade passava pela janela, Kaique cochilava no banco de trás. Miguel ouvia música. Ricardo dirigia em silêncio. Lucas olhava para a rua. E pela primeira vez, não sentiu que precisava voltar ali para ser alguém, porque agora ele já era. E aí, o que você achou dessa história emocionante? Compartilhe sua opinião nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e se inscrever no canal. Nos vemos na próxima.